A gente começa agora mais um programa Espaço Aberto, falando hoje sobre economia. As pequenas e médias empresas representam 99% dos negócios no Brasil, mas vivem um momento desafiador, com a implementação das novas regras da reforma tributária, sancionada em janeiro de 2025 e que entra em vigor agora a partir de 2026. Para entender um pouquinho como funciona, né, o que significa, o que representa essa reforma tributária e como ela vai afetar as pequenas e médias empresas no país, também caminhos, passos e soluções. A gente recebe aqui no programa, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Dr. Felipe de Lima Dias, que é advogado tributarista e vai nos orientar, né, e orientar aí os pequenos e médios empresários sobre como devem se adequar às novas regras. Dr. Felipe, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eligênio, pelo convite. Estou muito feliz em falar com vocês aqui. Vamos lá, então, para que as pessoas entendam, né? Haverá uma unificação da cobrança dos tributos de empresários, de empresas aqui no Brasil, e essas mudanças, essas novas regras, elas devem reconfigurar aí todo o sistema tributário. Como é que vai funcionar, doutor? É isso mesmo, Lidiane. A gente, a partir de agora, vai ter efetivamente uma unificação dos tributos que a gente chama de tributos sobre o consumo, né? Hoje é uma base bastante fragmentada. A gente tem ali o ISS, de competência dos municípios, que incidem sobre o serviço, o ICMS, sobre a circulação de mercadorias, o PIS e a COFINS, que são tributos que incidem ali sobre o faturamento e a receita bruta. Além disso, a gente também tem o IPI, que incide ali nas operações com produtos industrializados. A ideia da reforma é uma ideia de consolidação desses tributos todos em dois outros chamados Imposto de Bens e Serviços e também a Contribuição de Bens e Serviços. Eles são tributos irmãos, então eles têm a mesma regra, a mesma lei, a mesma base e a gente poderia configurar isso como um único tributo. A única diferença deles é que a destinação é um pouco diferente. Um vai para a União e outro vai para os estados e municípios. O IPI, que a princípio estaria nesse bojo para conseguir ali acabar, ele teve uma pequena configuração diferenciada e ele vai continuar existindo, mas ele vai ser zerado já a partir de 27. Então, o que a gente pode esperar é uma simplificação em termos de tributação, mas ao mesmo tempo não vamos ter um alento na carga tributária, né? A proposta é manter a carga tributária como está hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma simplificação, um pouco de racionalidade no sistema e vai trazer um grande desafio para as pequenas e médias empresas, especialmente para aquelas que estão no Simples Nacional, que hoje é a realidade desses contribuintes, né? A gente vai ter ali uma análise que eles vão precisar fazer a partir do momento em que a tributação passar a ter efetivamente o seu impacto. Isso porque hoje, no Simples Nacional, eles já têm esse tributo, vamos dizer assim, unificado, e eles pagam uma alíquota fixa para quase todos os tributos, que incidem sobre as operações. E aí a gente não fala só sobre os tributos sobre o consumo, mas a gente trabalha também ali o imposto sobre a renda, a contribuição previdenciária, entre outros. Com a unificação, eh, os contribuintes, principalmente as pequenas empresas e as microempresas, vão ter que optar se mudam para o sistema do IBS e da CBS ou se mantém no Simples Nacional para esses tributos. Qual que é o grande impacto disso e qual que é a diferença no momento de decidir se ficam no novo sistema ou se mantêm no sistema anterior? É a possibilidade de transferência de créditos dessas contribuições IBS ou CBS para aqueles que compram os produtos deles, né? E isso é um dos grandes diferenciais que o sistema traz. Hoje, eles passam um pouco de crédito no Simples Nacional e amanhã, com o IBS e a CBS, essa possibilidade de aproveitamento de crédito deixa de existir. Então, para aqueles contribuintes, né, principalmente as pequenas empresas, que transacionam com empresas maiores, que são aquelas empresas que vão obrigatoriamente estar nesse modelo do IBS da CBS, vai fazer uma grande diferença se eles tiverem ou não essa possibilidade de transferência de crédito. Por quê? Esse sistema, ele é um sistema não cumulativo, ou seja,
A ideia é que ele incida, né, o tributo incida só sobre a margem de valor agregado. Então, aquilo que de fato, a diferença entre o custo de aquisição e a venda, ele agregou. O problema é que se eu não opto pela CBS e IBS, a minha carga tributária, para quem compra o produto, vai ser o preço total, o imposto mais o preço da mercadoria que você está adquirindo. Já se eu faço parte desse ecossistema da CBS e do IBS, o meu preço ele vai ser o preço que eu paguei da mercadoria menos a CBS e o IBS, que lá eu consigo recuperar a partir dessa aquisição. Então, entender o seu papel na cadeia vai ser muito importante para definir se você vai ou não optar por esse sistema, pensando nas pequenas empresas. Já para as médias, essa não é uma realidade, eles vão ser obrigados a adotar esse sistema, e a partir daí é muito importante que eles enxerguem de fato como esse tributo vai passar a fazer parte da sua realidade. Hoje eles já passam créditos para as pessoas que compram os produtos, na sua grande parte, mas não todos. Vou dar um exemplo próprio aqui, né? Nós, como escritório de advocacia, hoje os créditos, por exemplo, de PIS/COFINS são muito limitados e a gente, de fato, não consegue passar esse crédito. Então, nosso preço acaba sendo cheio. A partir de amanhã, né, a partir de 2027 especificamente, quando a CBS começa já a tomar um corpo maior e o IBS, a partir de 29 começa a fazer um pouco parte da nossa realidade, os nossos clientes vão poder aproveitar parte do nosso preço como crédito para abater do seu próprio tributo lá na frente. Então, isso muda um pouco a precificação, muda um pouco a estratégia e até mesmo o discurso de venda. Porque a partir do momento que eu passo o crédito, eu vou poder aumentar um pouco o meu preço, mas o meu preço em si vai se manter. Então, vai existir aí um pouco de exercício na negociação entre as partes. Mas também, por outro lado, eu passo a aproveitar créditos, que é uma coisa que hoje eu não fazia. Então, acho que essa é um pouco da roupagem geral do que muda e como, eventualmente, isso pode impactar nossa operação no dia a dia. Só para a gente destacar, então, como os dois sistemas passam a coexistir, no caso de médias empresas, né, essa transição é compulsória, no caso das pequenas empresas não, mas não se torna vantajosa. Permanecer no sistema antigo não é vantajoso. Ele é vantajoso se você opera com as pessoas físicas. Então, se a gente tem ali, por exemplo, um dentista, um comerciante que vende eventualmente para o público em geral e não para outras empresas, ou seja, eu estou na ponta final da cadeia, isso de fato é uma vantagem. Eu permanecer talvez no Simples Nacional. Seja pela simplicidade que existe e algo que você já está acostumado, seja porque potencialmente eu vou ter um aumento de carga tributária para essas pessoas, né, para esses empresários. E estando na ponta final, muito provavelmente o aumento de preço ele vai se tornar inflação, porque a pessoa física não pode aproveitar esses créditos. Então, no final, quando eu olho para a ponta final, eventualmente eu posso experimentar ali aumento de preço. E aí me manter no Simples Nacional pode ser uma alternativa interessante. Isso pensando nas pequenas, né? As médias, elas não têm essa opção, né? Elas vão ter que migrar para o novo sistema. E isso que você comentou é muito interessante. De fato, vamos ter um período de transição bastante alongado, até 2032, os dois sistemas coexistem. E isso traz toda a complexidade de operar dois sistemas tributários simultaneamente, né? Então, isso vai gerar ali a necessidade de investimento em tecnologia, em sistemas, e até mesmo a nossa recomendação tem sido de instaurar dentro das empresas um pequeno comitê, algo que tenha uma recorrência, para você conseguir ter ali assessorar, discutir, né? Ter um foro específico para discutir esse tipo de medida junto com um advogado, um contador, algum especialista sobre o tema. E envolver as outras áreas, envolver a parte de compras, envolver a parte de vendas, para que todo mundo tenha ciência desse impacto. A gente sabe que, na realidade, as pequenas empresas e médias empresas, às vezes, não têm tantos recursos para fazer esse tipo de investimento. Eles precisam focar realmente naquilo que dá o resultado direto para eles. E então, nossa recomendação sempre é filie-se a alguma associação, algum sindicato, busque esses caminhos, porque lá existem já esses foros,
E lá se discute bastante disso de uma maneira mais institucional, naturalmente, não é algo feito para você, olhado na lupa para a sua operação, mas provavelmente são dores e problemas comuns de um setor ou de um tipo de empresariado que você vai conseguir se aproveitar bastante daquele conhecimento, vai beber daquela fonte. Isso é bem importante nesse momento de mudanças e incertezas. Joia. Doutor Felipe, alguns especialistas têm apontado que essa reforma tributária não é apenas uma mudança contábil, né? Mas é uma grande mudança estrutural. O que a gente poderia destacar aí como os efeitos econômicos dessa unificação de tributos aí, pensando nos próximos anos? Isso realmente é uma verdade. A gente não está vivendo uma reforma, é quase que uma revolução, porque a gente passa a ter um sistema completamente novo, com premissas que eventualmente a gente vai ter que se adaptar. Então, essa sistemática que eu digo, por exemplo, do crédito, que a gente abriu comentando um pouco, ela é extremamente relevante, porque hoje a gente tem um creditamento mais mitigado, uma discussão acerca do que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito, discussões eventualmente sobre autuações, né, desse crédito indevido, e a partir da reforma, não, todos os créditos são válidos, mas em que pese isso ser algo bastante favorável, bastante simplificador, ao mesmo tempo ele traz alguns desafios. Hoje, a tributação ela está muito focada na tributação do consumo para o estado, né, para onde você está situado. Então a gente chama de princípio da origem. Então eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu pago meu ICMS para o estado de São Paulo, mesmo que eu venda para a Bahia. A partir do momento que essa alteração for feita, eu tenho que, na verdade, recolher o meu tributo agora por destino. Então, vai haver um deslocamento da tributação por destino. Isso, por si só, me faz ter que observar diversas jurisdições diferentes daquela que eventualmente esteja acostumado a lidar, principalmente no caso das empresas médias e especialmente no caso das pequenas. Estão acostumados a viver um sistema mais simplificado. As empresas grandes hoje que transacionam com vários estados, principalmente com consumidores finais, já estão acostumados com o tal do DIFAL, que é o diferencial de alíquota, eles já observam a legislação de destino. Mas hoje é muito menos impactante isso do que será amanhã, em que necessariamente eu vou ter que observar o destino. E um detalhe capcioso na reforma é que os destinos, apesar de ter uma alíquota única, esse ser o speech, e existe mesmo esse espírito de ter uma alíquota unificada para todo o país, isso não é bem verdade, porque no final do dia, até para preservar a autonomia dos entes federados, foi ali colocado na legislação a possibilidade desses estados e municípios de destino aumentarem as alíquotas dos seus IBS e ICBS, né? Principalmente o IBS no caso. Então, você pode aumentar em alguns pontos percentuais ou reduzir em alguns pontos percentuais. Claro que é algo mais racional, então é para todos os produtos, não é, eu não posso pincelar quais que eu vou ter um benefício fiscal, como existe hoje, mas de fato eu vou ter que observar eventualmente uma alíquota específica daquele estado ou daquele município. Então, isso traz ali um pouco de preocupação, né, na observância da legislação. E outro ponto também, que é bastante importante, é o fato de que o crédito, como eu estava dizendo, ele está condicionado ao pagamento do tributo pelo meu fornecedor, o que hoje não é uma realidade. Então, hoje eu compro um produto, se o meu fornecedor não pagou o tributo dele, esse tributo eu posso me creditar de toda forma. Amanhã, com a reforma tributária, não. Amanhã, se o meu fornecedor não pagou o tributo, ou eu mesmo pago o tributo por ele e me credito daquilo lá, então eu vou ter um efeito caixa muito importante. É, mas se eu não pagar o tributo, eu de fato não vou poder me creditar. E aí existe uma ferramenta que o governo está desenvolvendo que é muito conhecida e muito debatida, que chama split de pagamento. Então, o split payment que eles estão chamando, que é uma forma de quando eu faço o pagamento para o meu fornecedor, uma parte desse pagamento, que é o tributo, já vai diretamente para o estado, para o município, para um sistema que vai redirecionar esse tributo para aquele ente que é o credor desse valor e uma parte vai para o meu fornecedor. Isso vai trazer um pouco de alento nesse momento, mas é algo um pouco discutido, é completamente novo, então a gente não sabe como isso vai funcionar na prática, né?
E então esses são preocupações e pontos de atenção que o empresário deve estar atento, porque são mudanças, como a gente disse, não só contábeis, mas uma mudança estrutural, uma mudança de paradigma. Então hoje, se você se acredita, amanhã você vai ter que olhar se o fornecedor pagou o tributo, se não pagou, que tipo de discussão isso vai ser feito, e à medida que ele não pague, eu antecipo, por exemplo, o tributo dele, como eu vou discutir isso numa próxima compra, como eu vou discutir isso num momento futuro, se eu não tiver uma próxima compra, se ele vai ter que me reembolsar isso. Então, existem mudanças bastante estruturais. E outro ponto que é bem interessante e curioso da reforma é que ele passa a alcançar operações que hoje não são tributadas. Então, a gente pode citar de exemplo a locação, eventualmente até a própria compra e venda de imóveis. Hoje elas não são tributadas pelo ICMS nem pelo ISS, tão somente pelo PIS e COFINS. Isso no caso de locação, no caso de venda nem isso. Mas amanhã, com a reforma, eles passarão a ser tributados. E isso não é só para empresas, também é para pessoas físicas. Então, aquelas pessoas que se estruturaram, têm uma rede de imóveis e acabam alocando, seja na pessoa física ou por meio das famosas holdings, eles deverão entender que isso agravará um pouco a carga tributária sobre essas operações. E isso deve estar na conta. Por exemplo, acordos, né, e contratos de aluguel, eles devem já começar a prever esse tipo de alteração da carga para que não fique algo desequilibrado. Então, isso é muito importante, porque é algo que às vezes passa despercebido pelo pessoal que está olhando mais a operação de compra e venda de mercadorias, prestação de serviço, mas a alocação, mesmo para pessoas físicas, também deverá trazer um certo impacto. Então, como a gente vê, não é só contábil, efetivamente é uma revolução na forma que a gente tributa o consumo aqui no Brasil. Bom, a gente está dizendo aqui então que essas operações, essas mudanças, novas regras vão afetar até mesmo, né, as operações do setor imobiliário. Eu tenho um dado aqui, doutor Felipe, segundo um relatório do Banco Mundial, uma empresa brasileira leva quase 2.000 horas para pagar tributos. A gente tem hoje um cenário, né, que foi criado, um sistema que foi criado lá nos anos 60, quando o país ainda tinha uma economia mais fechada, mais simplificada, poucas relações de comércio internacional. E aí a pergunta que fica, né? Por mais que haja necessidade, então, dessa adequação de contratos, dessa revisão de alíquotas, investimentos aí em tecnologia aí pelos próximos meses, anos talvez, mas a ideia com o passar do tempo em definitivo, né? E num médio ou longo prazo, talvez, simplificar todas essas operações de compra, venda. A ideia dessa reforma tributária é essa. Ele traz essa simplificação, ele visa realmente diminuir esse custo administrativo que a gente tem com toda a máquina tributária, e isso é algo que louvável e que possivelmente vai ser atingido. Quando a gente olha para esse número do Banco Mundial, a gente tinha também um número bastante conhecido também da OCDE, entre outros, a gente está olhando mais para empresas de grande porte. Essa avaliação é normalmente feita com base em empresas que estão no lucro real. E isso já tem uma complexidade maior. Não envolve tão somente os impostos sobre o consumo, mas também os tributos sobre a renda, que também tem um projeto e vai ser objeto de revisão. Mas com certeza a gente vai ter uma diminuição. Porque hoje, como essa tributação ela é esparsa, então a gente tem muitos municípios tributando da sua própria forma, os estados também tributando da sua própria forma, com regras específicas. Então, não somente São Paulo tem o seu regulamento, mas todos os outros estados também têm. Isso às vezes gera conflitos ali de interpretação, e às vezes um estado quer uma nota, você tem outra, guias de pagamento diferentes, códigos de receita às vezes diferentes, e isso acaba aumentando a complexidade, aumentando a própria forma de arrecadar, e que a gente chama esse de custo administrativo da máquina tributária. Isso tende a ser unificado e tende a ser simplificado. Então, pelo menos a partir do momento da implementação plena do sistema, que é a partir de 2033, a gente tende a ter uma redução disso. Já no período antecedente, período de transição, aí a gente tende a ter até talvez um aumento de custo para essa conformidade tributária por conta efetivamente dessa coexistência de dois sistemas. Então a gente já tem, inclusive, é até legal que a audiência tome ciência, já tem algumas especificações sobre as normas, de norma técnica
da nota fiscal eletrônica, por exemplo, para aqueles que comercializam produtos, que já tem ali alguns campos que a partir de outubro você pode já começar a entender e começar a implementar da reforma tributária. Porque apesar da reforma começar muito mais firme em 2027, em 2026 a gente já tem que recolher 1% de CBS e IBS. Então é bem importante que os empresários já estejam cientes disso e façam esses ajustes nas suas próprias notas fiscais. Uhum. Doutor Felipe, só para a gente finalizar, alguns pontos de atenção, né, com relação a esse passo a passo, né? Quais seriam as primeiras atitudes, de forma bem prática mesmo, as primeiras condutas, então, de pequenos e médios empresários para se adequarem às novas regras? A primeira de todas, sem dúvida nenhuma, é efetivamente tentar se orientar sobre o tema. Então, buscar uma associação, buscar um advogado, buscar um especialista. Hoje você tem a IA que consegue te ajudar de forma bastante prática e direta sobre isso. Então, a primeira parte eu chamaria de educação, até para saber efetivamente como isso te impacta, vamos dizer assim, individualmente. Porque sistemicamente a gente já explicou um pouco como funciona. Agora, se eu estou no meio da cadeia, se eu sou um produtor rural, se eu compro de produtores rurais, ou se eu estou na ponta, isso influencia sensivelmente a forma como eu vou enxergar a reforma. Se eu vou repassar isso no preço, isso vai ser inflação, ou se eu vou repassar isso no preço, isso vai ser crédito para o adquirente, ou se eu não vou adotar esse sistema novo. Então, isso é muito importante, saber o seu lugar na cadeia e entender como isso vai te influenciar. E a gente vai conseguir entender isso um pouco mais. Primeiro, se educando um pouco, consultando advogados, consultando contadores e, claro, para aqueles que não têm esse acesso tão facilitado, se juntar às associações, buscar a informação, como a gente está fazendo aqui, esse serviço excelente da Câmara Bauru. Perfeito. Doutor Felipe de Lima Dias, ele é advogado tributarista, também sócio responsável pela área tributária do escritório Marcos Martins Advogados. Gentilmente aceitou o nosso convite para este importante bate-papo, orientando você que nos ouve, nos assiste aqui pela TV e Rádio Câmara, a respeito dessas novas regras com a reforma tributária, né, que foi aprovada, sancionada agora em 2025, entra em vigor já em 2026 e que vai afetar também as pequenas e médias empresas. Doutor, muito obrigada mais uma vez, pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço pela oportunidade de explorar esse tema que é tão rico e traz um impacto enorme para a nossa população em geral. Obrigada, doutor. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!